Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Fagner Socila e o... De novo eu tô fazendo uma pausa dramática aqui. Fernando Benini também, de cá, né? Também da Socila. O cara da pausa dramática. E hoje, Ferdinando, nós temos... Nossa. Ela... Incrível. Toda loira. Toda loira. A última vez que eu vi ela tava morena, chegou aqui loira, bela e plena. Nós estamos aqui hoje com a nossa fotógrafa oficial, né? Manu Antunes. Que Manu, prazer. seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, essa equipe tão querida, que eu adoro trabalhar, adoro frequentar o salão, adoro conversar, só bate-papo bom. Obrigada pelo convite. Manu, é um prazer privilégio todo pra nosso. gente, né, Fernando? Mas não vai ficar só nesse oba-oba, não. Ai, Agora meu a gente vai Deus. perguntar. A gente Bora. separou aqui 152 perguntas técnicas para falar sobre fotografia. Meu Deus! E vamos começar pela seguinte. Bora. Conta pra gente, Manu, quem é você? Eu sou Manu Antunes, fotógrafa há mais de 15 anos. Deixa eu falar pra lá. Então, gente, eu sou Manu Antunes, fotógrafa há mais de 15 anos, mas eu sou formada em fisioterapia. Nada a ver com a minha profissão atual, mas eu tentei entrar na faculdade de fisioterapia, ser fisioterapeuta, mas meu negócio mesmo era ser administradora, gestora do meu próprio negócio, que é o que eu gosto de fazer. Então eu encarei a fotografia como profissão e desde então eu comecei a fazer fotografia de eventos, fotografias de ensaios, mas hoje eu tenho me especializado mais em fotografia de retratos profissionais para atender várias pessoas, tenho uma vasta experiência em vários assuntos da fotografia. Então, assim, eu tô aqui para vocês me perguntarem, porque eu já fotografei de tudo. Então, vai ser um prazer para conversar com vocês aqui sobre tudo. Então, seu foco hoje são aquelas fotinhas que o pessoal coloca lá no LinkedIn, é isso? Isso, hoje eu tô me especializando mais nisso, apesar de que eu faço fotos de família, faço os eventos, mas o que tem feito mais hoje no meu estúdio é isso. Eu, como fotógrafa, sim, mas a minha equipe tem feito os eventos, eu também tenho ido em alguns eventos ainda, mas casamentos a gente faz também. Mas hoje a gente tá fazendo muitos retratos profissionais. Legal. Manu, que top, hein? Agora conta pra mim, como é que foi essa evolução? Porque você falou que você veio da fisioterapia. Isso. Eu acredito que a fisioterapia foi mais ali por questão de afinidade, mas não saber o que era. E de repente o empreendedorismo falou mais forte. Exato. Porque na hora que você viu que você ia ficar dentro ali de um consultório, talvez, e não ia ter tanta coisa, aí o empreendedorismo foi lá e te resgatou na fotografia, porque já era uma paixão, né? Exatamente. Como é que foi essa evolução? A fotografia eu conheci durante a minha faculdade. De fisioterapia. Sério? É uma longa história, porque minha mãe, ela também apaixonada por fotografia, por tecnologia, me convidou para fazer um curso de fotografia para ensinar ela como mexia na câmera, que ela tinha dado a louca para comprar uma câmera, comprou um tanto de flash, falou, vou montar um estúdio. Eu falei, quê? Você vai montar um estúdio? Vou montar um estúdio. Então aí minha mãe me resgatou para eu poder ensinar para ela, porque eu gostava muito de tecnologia. Me colocou um curso de fotografia, eu no meio da faculdade de fisioterapia e trabalhando na Copasa. Tô falando assim, se vocês quiserem me perguntar, porque senão a história é muito longa. Aham. E aí eu comecei a fazer o curso de fotografia, me apaixonei, amei a fotografia, mas eu estava no meio do curso de fisioterapia. Eu falei, E trabalhando na Copasa. E trabalhando na Copasa. Tudo bem sinérgico, né? Bem, tudo a ver, né? tudo a ver. Copasa, fisioterapia e fazendo um curso de fotografia. Perfeito. Tudo a ver. Todo mundo sempre me achou muito doida, que eu sou assim, 1001 utilidades. Mas aí eu encarei, falei, vou fazer, mas eu tô aqui já quase 3 anos de fisioterapia, eu não vou largar. Eu ainda não sabia muito, porque a gente é muito nova, né, gente? Pra decidir o que Às a vezes gente até cruel, quer. né? Escolher uma faculdade com 17, 18 anos é E aí eu não sabia muito o que eu queria. E você fazia em qual faculdade, Manu? Nas ciências médicas. E uma Uau! faculdade cara. Cara e boa, pesada, né? Boa. Um currículo muito bom. A escola muito boa. E Aprendi. aí que foi? Formei, pronto, Formei. e agora? Nada a ver comigo. E aí, você perguntou dessa questão da veia empreendedora. Eu fui ser empreendedora na fisioterapia. Eu Isso. falei assim, já que é o que eu sabia que eu gostava muito de liderar, de ter meu próprio negócio. Eu falei, gente, eu não vou ser fisioterapeuta procurando emprego. Tava muito difícil o mercado, né, pra gente conseguir alguma coisa, né, com um salário bacana. Juntei, fiz uma reunião com as minhas amigas que não tinha nada de empreendedoras. Falei, gente, eu preciso de sócias, porque eu não vou dar conta sozinha. Vamos montar uma clínica? Montamos uma clínica em 1 ano, rapidinho, assim, 4 meses eu fiz a pesquisa, arrumei o nome, arrumei o lugar,
Expliquei para as meninas, eu mesmo na época eu já tinha algumas coisas de design, já sabia design, já fiz a marca, identidade, a gente não contou com nenhum profissional. Já fiz o site, resolvi tudo. Montamos uma clínica. Só que aí eu tava na Copasa, na clínica, e eu já tinha clientes de fotografia nessa época. Porque eu tinha começado em 2008 a fotografar casamentos. Sim. E nessa mesma época, eu também queria casar. E aí eu fui engrenando na fotografia de casamento. Paralelo a isso, eu já estava formada montando essa clínica. E tava na Copasa. E já falando com o namorado, ó, tô adorando esse negócio de casamento, prepara. Pois é. E aí eu entrei muito no mercado de casamento nessa época que eu ia casar. E a minha agenda lotou com muitos casamentos, muitos. E eu sozinha e na clínica, né, que eu tava montando lá com as meninas. Eu falei, não dou conta. Aí eu vou ter que escolher. Só que o que eu tinha que escolher? A fisioterapia não era muito o que eu tava apaixonada. Tava lá ainda apaixonada pela fotografia. Sim. Foi seu primeiro negócio, foi a clínica de fisioterapia. Foi a clínica de fisioterapia. E aí eu falei, eu vou ter que escolher. Só que a Copasa foi meu primeiro emprego desde 21 anos que eu tinha. Uhum. E eu não podia largar, né, gente? Porque eu queria casar. Quando a gente quer casar, a gente quer o quê? Quer uma segurança. A gente quer casa. A gente quer dinheiro, a gente quer uma estabilidade. E a Copasa me dava essa estabilidade, né? Era concursada, eu tinha meu dinheirinho pra poder comprar meu apartamento, financiar. E aí foi que eu falei assim, eu vou ter que largar a físio, vou começar a engrenar na fotografia e vou manter a Copasa. Vou manter a Copasa. E foi aí que começou, larguei a fisioterapia, mas eu avisei pras meninas. Falei, olha, a gente começou um negócio muito bacana aqui. Vocês não largam, porque essa clínica daqui 5 anos vai bombar. A clínica tá arrebentando. Clínica Vital, eu falo com vocês. Eu sou a fundadora dessa clínica que vocês me devem. Clínica Vital, faço convite pra vocês, se vocês virem aqui, dar uma palhinha também, que vai ser muito bom, viu? As meninas são ótimas. E assim, a clínica tá... De vento em polpa, né? De vento em polpa. E elas arrebentaram. E aí a Manu saiu. Manu saiu, preparou lá tudo direitinho, dei o gasto pras meninas, graças a Deus elas estão muito bem. Que ótimo. E aí eu comecei a engrenar na carreira de fotografia de vez. Montou um estúdio? Eu tinha estúdio em casa. Sim. Era em casa, mas era home office, mas que eu atendia meus clientes em casa. Sua mãe, nesse lance todo, ainda estava na fotografia? Eu piquei a história da minha mãe, né? Minha mãe, ela começou comigo na fotografia, mas depois ela deixou eu levar, porque eu comecei a levar o negócio como profissional. E a mãe sempre assim, né? Fazendo aquele incentivo, entendendo que às vezes a gente não tá tão feliz no negócio. Exatamente. Mãe é mãe, né? É. E ela, assim, investiu em tudo. Assim, na época ela me deu 2 câmeras, me deu os flash, aí falou assim, agora se vira, já tem tudo aí, resolve. E aí, realmente, foi tudo de bom, mas, ao mesmo tempo, eu entrei meio de supetão, assim, de gaiato. Né? De gaiato. Por quê? Eu fiz curso básico, e aí eu comecei a ter cliente, porque minha mãe é muito... Influente. Inclusive, hoje ela é uma influencer. Muito grande, talvez uma das maiores. E aí, ela já era, assim, muito conversada, gostava de contar casos. Aí, ela é muito trabalhava comunicativa, no Tribunal, né? de Contas, e ela pegava as amigas como clientes. E as clientes vinham, Manu, fechei um casamento. Como assim? Oi? Você fechou um casamento, mãe? Eu não Ela virou não sua agente de negócio. Eu falei, mãe, eu não tenho coragem de fotografar um casamento, você tá doida? E dizem que é uma das fotografias mais difíceis que você tem que fazer, né? Não, gente, eu não sei como que eu fiz um casamento naquela época, da forma que eu fiz, mas saiu e foi assim, minha cliente amou, isso que importa, né? Eu passei um aperto muito grande, porque fiquei nervosa, fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu sou muito intuitiva sempre, em tudo que eu faço. Então na hora eu falei, eu me viro, se acontecer qualquer pepino eu me viro. E minha mãe tava lá, né, que é meu porto seguro. Meu porto seguro não era técnico, meu porto seguro de apoio mesmo para qualquer aperto. Então era eu e ela. E você fez um negócio também pensando que era pra você, né? A gente acerta muito por isso, a gente faz com o coração, faz o melhor pra gente. Exatamente. E ela não tinha feito outro casamento, Fernanda, então não tinha chance de dar errado. Exatamente. Esse casamento é um só, né? E aí a gente foi fazendo aos poucos, passando vários apertos. Eu falo que eu não tive muito tempo pra estudar, assim, porque comecei a trabalhar. E aí eu falei, não, tem que ir me aperfeiçoando. Aí eu fui fazendo workshops. Naquela época ainda não tinha a fotografia como uma profissão, assim, uma... Isso a gente tá falando de quantos anos? Em 2008 que eu comecei mais os casamentos. 15 anos. Mas quando eu formei em 2005. Eu fiz em 2002, mais ou menos, o curso básico de fotografia. Se naquela época tivesse a fotografia como graduação,
Possivelmente poderia ter feito, mas não tinha. Então... Eu acho que sempre fica meio específico com a Faculdade de Belas Artes, né? Só que não era muito a minha praia. Porque eu era essa veia mais empreendedora. Claro que fotografia tem arte e a gente faz a arte acontecer. Só que eu tenho essa parte de gestão muito forte. Não era o que eu queria, sabe? Empreendedorismo, tá na sua veia, não tem jeito. E aí eu não tinha também atinado que eu podia ter feito uma administração, Mas né? e a Copasa nessa história toda? Na Copasa eu era... Você tá lá até hoje? Não, aí deixa eu contar. Você não tá na Copasa até hoje? Você era concursada da Copasa e não tá mais? Não. Eu, em 2013... 2011, fotógrafo, ingressei na fotografia, larguei a Clínica Vital e falei... Não consigo trabalhar sozinha. Vários casamentos. Tinha que garantir a Copasa. Só que eu não tinha empresa... Eu era pessoa física, né? Não tinha empresa ainda formalizada. Medo de formalizar uma empresa. Todo mundo falando, nossa senhora, você é doida. Largar o certo pelo duvidoso. Você vai abrir uma empresa... Tem contador, CNPJ. Contador, CNPJ. Eu falei, não, mas Alvará. é porque eu quero funcionário. Porque eu quero uma equipe. Porque se eu não tiver funcionário, como que eu vou trabalhar lá na Copasa, atender meus clientes? Não tem jeito. Eu preciso de alguém trabalhando comigo. Eu preciso ter uma equipe. E aí, foi aí que eu contratei, fiz minha tudo assim, gente, que a gente começa, né? Minha cunhada é RH. Falei, Nani, você vem cá. Vamos fazer uma contratação. Você me ajuda a contratar. E a gente fez uma entrevista muito bacana, que ela era super profissional. Ela me ajudou a fazer a entrevista, né? E os funcionários que a gente contratou... Você estava contratando fotógrafo até então? Não, eram funcionários que eu queria pra produção. Ah, sim. Que eu ia fotografar, eu precisava de gente pra começar a editar. Fazer de tudo um pouco no estúdio, né? E aí a gente contratou eles e eles estão comigo até hoje, 12 anos. Nossa, que legal. Sério, isso é muito Foi muito bonito. assertivo, uma equipe muito boa, que eu tô com a Sara e com o Danilo. Que hoje eu falo que o estúdio Manu Antunes não é só a Manu. É a Manu, a Sara, o Danilo. E hoje ainda tem o Fabiano também pra complementar essa turma. E o Rony, meu marido, que também é da parte financeira. Tem que falar muito desse Rony aí, porque já deve ter aguentado na cabeça de estúdio. Tadinho. Mas pessoal do estúdio, um abraço a todos vocês, viu? Obrigada. E aí, gente, o que eu tava falando? Da Copasa. Da Copasa. Aí foi um momento que, sendo fotógrafa, trabalhando na Copasa, casei, resolvi ser mãe, né? Aí a gente tem aquela fase que a gente chegou a hora de ser mãe. E aí eu não dei conta. Fotografando, casar. Aí na Copasa eu era atendente comercial, call center. Nossa. Na Copasa eu fiquei na parte comercial 10 anos. E quando você entrava no call center, você desligava de tudo. Total, não tinha jeito de você nem ter acesso à empresa. Nada. Exatamente. E aí eu ficava muito... Era só 4 horas, mas eram 4 horas que eu tinha que ficar fechada. O tempo todo incomunicável. O tempo todo. Aí eu saía da Copasa e eu ia pra focar na fotografia, né? Só que eu tinha que escolher, porque eu trabalhava final de semana, feriado. Com fotografia, né? Com fotografia e na Copasa. Ah, é? Então tinha dia que eu fotografava até 2 horas da manhã e eu tinha que estar na Copasa às 6. Ô, Fernando, olha que legal. Então quando a gente liga na Copasa e a mulher brigava com a gente, era você. Manu. Olha só pra você ver legal o que é a vida de uma mulher, tá bom? Ela trabalhava na Copasa, tinha um estúdio dela de fotografia, passava os finais de semana dela trabalhando, fotografando os eventos e, não por satisfeita, agora eu vou ser mãe. Exatamente. E aí eu resolvi... Vou casar e ter filho. Vou casar e ter filho. Tá muito fácil minha vida. Tá muito tranquilo. Nossa, e é uma jornada... Punk. E aí resolvi ser mãe, só que aí chegou no estágio que eu não aguentava mais. Na hora que eu tava no período que eu resolvi ser mãe, eu sabia que eu não ia dar conta de administrar criança, bebê, trabalhando de madrugada, que eu precisava trabalhar de madrugada pra fazer os eventos, e ainda ia pra Copasa às 6 horas da manhã e ficar lá, não dava. Aí chegou a hora que eu tive minha licença maternidade, voltei. Aí quando eu voltei, eu fiquei um tempo testando se eu ia conseguir, mas não deu. Mas já era tudo aí eu falei, diferente. agora, mas já tava assim, o meu negócio já tava indo bem. Maturado. Eu já tinha clientes. Então foi uma época que eu falei assim, agora eu posso pedir demissão e tentar sair meu caminho sozinha. Seguir meu caminho. E aí eu segui meu caminho sozinha, pedi demissão com muita dificuldade, porque tava numa fase que eu podia até crescer lá dentro da Copasa também, mas tinha muitas mudanças, o call center ia terminar, todo mundo do call center ia ser terceirizado, subir, né? Iam mudar de área. Então, assim, mas foi uma decisão muito boa.
Ainda Hoje bem eu que você não- tomou essa decisão, né? Ainda bem, né? É, porque Hoje- tem cada material maravilhoso produzido pelo estúdio de vocês, que é Ai, uma coisa coisa impressionante. boa. Tá, transcende a fotografia. Eu acho que é muito mais uma arte, pra te falar a verdade. Não que a Obrigada. fotografia não seja uma arte, mas o que vocês estão fazendo é uma arte Estão mesmo. num nível muito profissional. Muito alto. E conta pra mim, Obrigada. como é que foi essa escolha? Qual que foi? Eu falei assim, não, peraí, eu tô fazendo aqui casamento tá desgastando muito, trabalho fim de semana, um risco muito grande Então, também. Eu não deixo de fazer ainda. Eu atendo vários clientes, mas não é o que eu divulgo hoje. Porque, como eu não quero fazer muitos por ano, quero fazer ainda alguns, não tô deixando Já é de mais fazer, não. seletivo. Adoro fazer casamento, acho super gostoso. Só que eu não consigo abraçar muitos. Perfeito. A Então, demanda assim, era alta demais. eu optei, como hoje eu tenho realmente minha demanda com a minha família, tenho 2 filhas, quero ter lazer, quero ter um final de semana. Então, assim, hoje eu tenho conseguido viver de retratos. Legal. E para isso, para mim, tá muito legal. Tenho dedicado, mas a minha equipe, várias pessoas que solicitam festa infantil, a gente faz também. Minha equipe tem atendido, tem treinado muitas pessoas que tá sendo atendida. Então, assim, não deixei de atender, tá? Só porque às vezes a pessoa vai falar Parou! assim: não, Manu, você parou de Eu vi o seu fotografar Insta lá, evento?" uma coisa tão maravilhosa, quero Não. fazer. Faz, mas tem um agendamento ali mais complexo. Exatamente. Quem quiser, eu estou atendendo ainda. Mas a Manu reduziu um pouco a agenda dos finais de semana. Isso. Por isso, a equipe Essa exclusividade tá atendendo. aí, A né? exclusividade, realmente, a gente tem que administrar. E diante disso aí, você foi pra parte empresarial e começou a desenvolver muito a parte empresarial. Porque a parte empresarial é feita dentro do estúdio, né? Isso. Ou dentro da exatamente. empresa. É, dentro do estúdio, mas é E aí, dentro... necessariamente, não é uma data específica, pode ter um pré-agendamento. Exatamente. Com tudo muito bem agendado. E são coisas mais... Eu falo que eu gosto muito do corporativo porque é muito rápido o fluxo. Entendi. O evento é aquela coisa mais demorada. Eu tem que faço esperar muito acontecer. 15 anos também. O tratamento das imagens, aí depois tem a escolha, tem um álbum. A gente adora fazer isso tudo. Só que eu gosto dessa dinâmica, né? do corporativo, que é conhecer várias pessoas. Cada dia eu atendo várias pessoas e aí a gente vai, entrega e papum, e vai seguindo. É muito gostoso. É legal escutar você falando isso, Manu, porque é de uma clareza do empreendedorismo muito grande. A gente não tá falando do que é ruim, do que é bom, jamais. Mas a gente tá falando de uma evolução natural de uma empresa que tem que experienciar tudo. Sim. Pra gente poder se tornar especialista em alguma coisa e, de fato, um entendedor, é interessante viver a experiência. E o que você tá retratando de uma forma tão natural aqui para várias pessoas que vão escutar isso aqui, é viva a experiência. Passe, vá lá, faça um outro job, crie um outro job, não abandone aquele job, tenha uma agenda Exatamente. específica para aquele job, mas um bom fotógrafo ele só vai poder ser considerado que ele tá um nível acima quando ele conseguir caminhar por todos os caminhos e escolher os melhores. Olha que E legal. aquela questão também, né? Você como empreendedora está muito mais focada no sucesso da sua empresa do que na sua realização em si como fotógrafa. Sim. Né? Você teve que ultrapassar essa barreira da fotografia para manter o seu negócio com saúde, né? Seja Sim. se tomar a decisão de deixar de fazer evento é o melhor para sua empresa, talvez você tenha que tomar essa escolha difícil e fazê-la, né? E sabe a hora que eu consegui tomar essa decisão com mais clareza? Pandemia. Pandemia. A gente Acabaram os eventos. Zerou o A casamento. gente esqueceu desse momento da vida que foi, assim, um baque na vida de todos os fotógrafos. E pra você, como é que foi? Como empresa? Porque já não era fotógrafo mais, já tinha CLT dentro de casa. Sim. Então, o que acontece? Na época que entrou a pandemia, eu já, assim, chorei muito. Todo mundo chorou. Acho que todo fotógrafo deve ter passado um perrengue. Até hoje tá chorando. Mas eu venci a pandemia. Graças a Deus, eu tinha meu estúdio, que não era fácil. Muitos fotógrafos hoje... Estúdio lindo, inclusive, né? Obrigada. Diga-se de passagem. Muitos fotógrafos não tinham uma estrutura como eu tenho. Vários fotógrafos não têm um estúdio, vários fotógrafos não têm funcionários. A maioria trabalha por conta própria e tem os parceiros, os braços, os freelancers, né, que a gente pode contar. Mas eu não, eu tinha 2 CLT comigo, eu não queria abrir mão De deles. jeito nenhum. Que eu sabia que é uma fase muito difícil, mas eu queria vencer, porque depois Junto com acabar eles. chegou a pandemia, eu vou desistir? Não, Não. eu nunca desisti, vou desistir. Exato. Não vou. E aí foi difícil, mas eu tive que desistir. Na época que a pandemia instalou, eu falei assim: ferrou. Tudo, meu teto caiu, desabou. Eu não tinha renda, eu tinha que pagar, entrar um mês já com tanto de conta pra pagar. Aluguel, água, mão de obra. Eu falei, não vou demitir Tinha os tudo, meninos. menos receita, né?
Só que eu tinha vários trabalhos. Eu tinha trabalho para fazer. Porque a gente vende eventos, o fluxo é demorado, as pessoas... Então, na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo tava em casa, todo mundo tava escolhendo foto para álbum. Então, eu tinha que cumprir os meus contratos. Então, durante a pandemia, a gente soltou muito álbum. Nossa. Porque todo mundo teve tempo pra ficar escolhendo as fotos. E aí, foi o momento que a gente começou a tentar vender álbuns para os trabalhos que estavam parados. Porque muita gente... ficou sem trabalhar, mas tinha renda, né? Não eram autônomos como eu. Verdade. E aí, muitas pessoas compravam. Foi difícil, mas a gente conseguiu vender nesse período alguns álbuns. E eu consegui também começar a fazer fotos de alimentos, de comidas. Foi a hora que eu também me reinventei. Perfeito. Fiz fotos de alimentos, trabalhei em parceria com uma padaria. Fiquei fazendo fotos para outras empresas também de alimentos. E, além disso, foi a hora que todo mundo precisou de mostrar na internet. Foi a hora que todo mundo precisou aparecer. Todo mundo precisava de foto, gente. Ninguém tinha foto. E uma foto bem tirada faz o negócio. E aí, eu tava com aquele meu estúdio grande, eu tive que tomar uma decisão. Vou fechar o estúdio. Porque aquele gasto ali eu não podia ter no momento. Fechei um estúdio que foi um sonho de sair da casa dos meus pais. Pra chegar naquele estúdio, eu tive que investir muito, tive que tomar uma decisão. Fiquei lá 3 anos, instalou a pandemia. Fiz uma obra gigante. Perdi dinheiro, mas valeu a pena. Valeu a pena. Mas fez parte do processo, durante os 3 anos eu consegui ganhar o retorno que eu tinha investido. E assim, lá eu falei, eu não vou demitir meus funcionários que já estão comigo há tanto tempo, que foi tão bom, né? Que a gente tá junto, uma equipe tão boa. Vou fechar o estúdio. Fechei o estúdio, comecei a trabalhar em casa. Falei, Sara pro home office, Danilo home office. A gente começou a trabalhar em sala, que no caso eram essas salas de videoconferência. Então, todos os dias, batia pontinho, sentava nós 3. O que nós vamos fazer, gente? Sentava e ficava o dia inteiro conversando, trabalhando na sala, cada um na sua casa. E aí foram surgindo as estratégias, a gente conseguiu vencer algumas coisas, conseguiu pegar uns clientes. Passei dificuldade? Passei. Normal, todos nós passamos. Mas venceu, graças a Deus. Fiz algumas promoções para fazer uns preços melhores de eventos. Depois, quando retornasse, algumas pessoas fechavam. Enfim, foi isso. Mas foi a hora que eu, voltando ao foco, foi a hora que eu comecei muitos retratos corporativos. E a hora que eu achei maravilhoso estar com a minha família no final de semana. Nossa, sensacional, hein? Assim, aliar propósito com aquilo que a gente gosta, que a gente faz, realmente é o grande desafio. E você tá até hoje trabalhando justamente isso. E tentando ser o espelho para suas filhas, porque tudo que eu vejo de você, elas estão muito próximas de você. Assim como sua mãe também é muito próxima. Eu acho que o grande desafio do empreendedor hoje é descobrir valor nas coisas que ele faz e na coisa que ele entrega. E você tem descobrido e conseguido fazer isso, porque você fala com tanto carinho da fotografia que é muito bonito. Às vezes a gente escolhe as pessoas pelo preço, ou às vezes pela qualidade. Mas quando a gente escolhe uma empresa ou uma pessoa para poder fazer, porque faz com amor e com carinho, é muito diferente. Qual que é a mensagem que você deixa para esse profissional que está querendo ingressar agora na fotografia, que pensa em montar um estúdio e que realmente, de fato, quer empreender e ter sucesso nesse mercado? Olhando para aquela câmera ali, ó. Então, não é fácil ser fotógrafa. As pessoas não podem acreditar que simplesmente vão começar a fotografar e vão ser fotógrafos. Não é dessa forma. Porque para você ser fotógrafo, você precisa empreender. Você precisa saber um pouco de marketing, você precisa saber um pouco de financeiro, você precisa saber um pouco de fotografia, não, claro, muito de fotografia, mas tem muita coisa envolvida por trás que não é somente fotografar. O comercial, gente, tem muitos fotógrafos que não sabem vender, não sabem ter esse contato com o cliente. Esses 10 anos que eu trabalhei com atendimento ao cliente me ajudou muito, porque com isso eu tenho muita facilidade de conversar e as pessoas buscam a Manu. Eu acredito que é mais pela Manu, pelo carisma, pela pessoa, porque gostam de estar comigo, de conversar comigo, sabe? Sentem segurança, porque eu tento passar essa segurança, deixar o cliente à vontade. E é um combo, muita coisa envolvida para ser fotógrafo hoje em dia. Não tem muita coisa além do clique. Muita coisa além do clique. Eu vou deixar um slogan para você aqui, talvez vai ser um slogan ótimo para você usar. A Manu faz como se fosse para ela. Isso mesmo. Então, eu atendo o cliente como se fosse para mim mesmo. Eu fico muito
Eu tenho muita atenção. Por exemplo, quando eu tive filha, quando eu atendi um bebê... Foi sua modelo, inclusive? Foi, minhas duas. Aí, tá vendo? As minhas duas, na verdade, quando a primeira foi minha modelo, eu não sabia nada de newborn. Depois que eu tive... Tanto é que eu casei e comecei a fotografia de casamento. Minha filha nasceu, eu fiz fotografia newborn. Aí eu comecei na fotografia newborn. Porque também os clientes casam, os clientes têm filhos. E eu quis ser essa fotógrafa completa... Porque muita gente falava assim, Manu, você tem que nichar, você tem que nichar, você tem que nichar. Mas eu tinha vários clientes que casava, tinha filhos e acompanhava. E continuava sendo cliente, mas você não tinha um produto para ele. Exatamente. E aí foi um momento que eu fui aprendendo vários nichos da fotografia. E pra mim isso na pandemia foi muito bom. Porque vários fotógrafos nichados em casamento tiveram muitos problemas. E eu não. Eu tive facilidade de atender um cliente aqui, um cliente ali, porque eu não era nichada. Hoje, eu tô nichando? Estou, mas eu tenho uma habilidade em todas as áreas da fotografia. Eu te digo até diferente, Manu. Assim como empresária e formada em administração, eu acredito que você fez o melhor nicho de todos. Eles estão muito preocupados em entregar o serviço. Você não está preocupado em entregar o serviço, está num processo muito maior que eles não estão conseguindo enxergar, que é o processo de familiarização de atendimento. Hoje em dia, você nichou, em vez de ser vários setores, você nichou no cliente. No relacionamento. E quando você pega esse cliente e você faz tudo para ele, você vende para o mesmo cliente vários serviços. E é onde que nós estamos falhando demais, sabe? Porque é excesso de informação. Hoje é muito fácil captar lead. Hoje é muito fácil você pegar cliente. Só pra você ter uma ideia. Se o cliente fizer 2 perguntas que você não gostou, você já descarta para ele e passa pro outro. E aí tá a nossa falha. Eu falo isso muito lá no Socila, principalmente nas nossas palestras, nas nossas reuniões. Seguinte, cara, pega o cliente e tenta ser a melhor opção pro cliente. Exatamente. Tenta oferecer tudo. Não é preço, né? Não é preço. Exatamente. E não mas resolver o problema Exato. E são vários problemas. Quando você pega um cliente, pode ter certeza absoluta que esse cara vai casar, esse cara vai ter uma filha, ele vai ter um parto, ele vai ter um aniversário, vai ter 15 anos. Ele vai ter várias possibilidades que quando ele encontra uma pessoa de confiança, esse problema não tem. Como que nós descobrimos isso, Manu? Com clientes de 22, 25 anos de Socila. Eu tenho cliente que, na parte de salão, ela esqueceu qualquer outro salão de beleza no Brasil. Nós estamos falando de 1.300.000 salões de beleza no Brasil. Eu pego ali, né? 25 anos frequentando o mesmo lugar. Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser a melhor opção de todas as opções para aquele cliente que a gente pode atender. E essa foi a decisão que você tomou, e não foi uma decisão tomada no cunho administrativo. Foi de coração. E tudo que a gente faz de coração, a gente nunca erra. Que bom, obrigada. Eu acho que é isso mesmo. Mas não só isso. Vamos pensar por outro lado mais amplo, tá bom? Dentro da fotografia, qual que é o desafio? Qual que é a peculiaridade? Quais são as coisas que acontecem que às vezes põe a gente numa saia justa? Porque é muito comum um fotógrafo chegar no lugar, o cara fazer aquela velha pergunta pra você, né? Você com aquela câmera de todo tamanho no peito, o que ele pergunta? Você que é o fotógrafo? Ah, sim. Sim. Não, tem várias perguntas. Nossa, agora... Qual a situação mais inusitada que você já passou nessas fotos? Ai, gente, deixa eu lembrar agora. Não pode nem falar que queimou o filme, né? Que eu acho que você nem pegou essa foto. Perdeu o beijo? Perdeu o beijo? Peguei. É mesmo? Tirou foto com a tampada? Quem queimou, eu falo, quem queimou foi minha mãe. E desorientou. A gente abriu a câmera e queimou o filme. Peguei, Nossa. só que peguei a transição mais pro digital. E já queimei cartão também, gente. Por isso que eu falo. Cartão, bem pensado, hein? Não, eu já passei por todos os perrengues da fotografia. Depois eu respondo outra pergunta. Mas eu acho que problema sempre vai acontecer. Esse é muito importante. Agora, como é que vai resolver que é a grande Essa questão, é muito importante, até para administrar. O fotógrafo precisa saber administrar esses problemas e precisa se prevenir. Por isso que tem que aprender muita coisa além de fotografar. Tem que se prevenir com backup, tem que se prevenir com equipamento. Reserva, né? Agora, os perrengues da fotografia... Deve ter um aí que te marcou, né? Qual que... Ai, gente, é difícil de lembrar. Agora Chegou lá, a câmera não funciona, e aí? Tem mais duas, né? Aí a gente leva também, já aconteceu. Uma segunda. Já aconteceu da gente estar no meio do evento, a câmera travar e você começa dor de barriga, passar mal. Só que tava com outra. Já aconteceu. Cartão de memória. Deixa eu pensar. Estraga. 15 anos, fiz um 15 anos. Olha esse perrengue que eu passei. Fiz um 15 anos sozinha, porque normalmente assim, 15 anos normalmente eram 2 fotógrafos, mas esses 15 anos eram 15 anos mais home, mais intimista, menos convidados. E aí eu fiz o 15 anos num cartão de memória, na época que eu fiz um 32 gigas, coube todo o evento. Cheguei em casa, o cartão não leu, gente. Meu Deus do céu.
Você gela tudo, você nem acredita. Gela tudo. E Nossa, agora? passa mal. A equipe toda, Sara, Danilo. Isso era véspera de Natal, em dezembro. Nossa, e o A gente quase morreu. É só fazer a festa de novo. Ah, é? E aí o cartão não leu. E aí eu comecei a rezar pro cartão ler. Todo dia eu pôr no cartão, eu chegava lá, o cartão não lia. Aí que eu fiz? Mandei para uma empresa especializada na época em São Paulo, nem mexi no cartão, mas eu tinha que resolver o problema da minha cliente. Eu não podia, de forma alguma, Ali correr esse já risco. além do dinheiro, né? Além Não é do isso. dinheiro. O preço que eu tivesse que pagar, eu ia ter que pagar, porque eu tinha um compromisso com a minha cliente e que hoje, desde sempre, gente, quando eu tenho um compromisso, eu quero honrar esse compromisso. A gente tem esse... Como é que você fala, né? Pra mãe, pra menina, não tem foto. Não quero nunca passar por isso. Nunca. Já aconteceram os perrengues, mas todos foram solucionados. Ah, E esse aí você mandou o cartão de memória pra lá, Mandei. resolveu. E eles conseguiram resgatar eu tô o aqui cartão. na tensão. Nossa, quando tive a notícia, minha mãe também, minha mãe e meu pai. Eles Eu falo participam minha mãe demais, porque né? minha mãe é mais presente nesses casos. companheira Meu pai ali. também é super carinhoso, muito presente na nossa vida. Só que a gente chorou junta. Eu vou pra Aparecida do Norte! Sério, porque assim, foi um sofrimento enorme. Eu falei, mãe, acabou minha carreira. Acabou. Eu, assim, se eu não falar que eu queimei o cartão da menina, isso pra mim não dava. Não, É muito grande. É muito grande. É muito grande. E aí, depois disso, o que eu fiz? Comprei a câmera cara com 2 slots de cartão. Então, a gente já sai do evento com backup. Ah, legal. Então, assim, não falei, nunca mais passo a perda do Experiência é cartão tudo, queimado. né? É por isso que eu acho que o profissional que tem experiência, ele tem seu valor, né? Exatamente. Porque pensa se é um profissional com pouca experiência, o que ele faz? Não tem foto. Ele só fala que não tem ponto final. E tem vários Some, né? que falam, né? Some. Vai pro interior. Manu, agora você vai olhar para aquela câmera, vai fazer um convite para todas as clientes sociais conhecerem o seu negócio, falar do seu Instagram e como te encontra. Eu sou a Manu Antunes, quero apresentar meu trabalho para vocês. Conheça através do Instagram Manu Antunes Estúdio, que é um Instagram novo que a gente criou pro estúdio para mostrar o trabalho geral de toda a equipe. E tem também o Manu Antunes, @ManuAntunes, que a gente migrou do Manu Antunes para o Manu Antunes Estúdio, porque no Manu Antunes eu quero contar para vocês mais sobre a profissional Manu, sobre essa transição de carreira, esse papo que a gente está conversando aqui. Então vocês podem entrar nos 2 Instagrams para conhecer o meu trabalho como fotógrafa e vai ser um prazer receber vocês. Hoje eu tenho meu estúdio no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Faço fotografias corporativas, eventos, fotografias de família. Então, o que você precisar de fotografia, eu estou à disposição. Pessoal, o legal e o diferencial da Manu Antunes é o seguinte, ela é uma fotógrafa que atende você em todas as suas necessidades. Então, se você está procurando ali uma pessoa mais próxima para poder realmente captar com bastante carinho, com bastante delicadeza, as experiências mais importantes da sua vida, pode experimentar ela que vocês não vão se arrepender. Obrigada, Fábio. Com segurança, né? Sem a chance de perder as fotos. E um backup. E com backup. Nós chegamos no final do nosso podcast rápido demais, né, Fernando? Foi meio acelerado. Delícia. E sempre tem um desafio no final. Ai. Que o Fernando vai te passar. É o seguinte, a gente sempre pede 2 coisas aqui no final. Uma é uma música pra gente colocar na nossa playlist, tá? Pensa numa música aí que você gosta. E a outra é uma frase clichê, tá? Pra você, que fez sentido na sua vida, você acha que vai ser legal pra alguém escutar aí agora. Tem 2 frases que não podem ser usadas. Ah, eu esqueci de falar Ai, isso, gente, né? vocês fazem umas perguntas muito difíceis. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura não pode. Já foi usada, E Deus no céu e nós no corcel também não pode. já passou também. Agora qualquer outra frase está liberada. Nossa, eu sou ruim pra essas coisas. Tem uma frase clichê aí de fotógrafo, é não? Cada tibum é um clique. O que mais tem? Não sou boa pra essas coisas, E uma não. música que você gosta? Conta pra gente. Eu vou pensar na sua frase, não, mentira. Não, Mas uma música. frase. A frase clichê pra fotografia não tem, mas eu tenho uma frase clichê minha. Ótimo. Que não é uma frase de força mesmo, que é de Deus, uma força me proteja, me ilumine e me dê força, porque isso eu sempre tenho essa frase comigo. É seu mantra. É meu mantra. Pra E me agora- dar força pra fazer tudo. E a música pra nossa playlist, qual que vai ser? Believer. Ah, essa tá em ascensão, né? Believer. Adoro essa música. Eu acho ela bonita, forte. E é uma música também que me estimula muito. Pessoal, esse foi o Papo de Salão, mais uma vez com Manu Antunes. Um privilégio tê-la aqui. Obrigado, Manu. Volte Obrigada, sempre. gente. E obrigado por ter abdicado de tanta coisa na sua vida pra se dedicar à fotografia. Tá aí, à prosperidade. Isso aí, verdade. Obrigado, Manu. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Obrigada. Ê, maravilha.